começando com mais um episódio do Arqueologia em Ação e hoje a gente vai entrevistar o professor Andrés Zaranquim. Antes da gente falar sobre arqueologia da repressão, o que a gente deveria entender por repressão? Ok, de fato a ideia desta arqueologia da repressão está associada com um processo que é da repressão e da resistência. É um conceito que elaboramos junto com o professor Pedro Paulo Funari no ano 2006. E precisamos compreender uma transformação paradigmática e teórica na arqueologia nos últimos 30 anos. Antigamente, ou pelo menos até a década dos 80, a arqueologia era sinônimo de pré-história. Portanto, não existia muito espaço para estudar problemas da contemporaneidade. A partir de, por exemplo, os trabalhos de Ratche, de Daniel Miller e principalmente das propostas de uma arqueologia interpretativa, pós-processual, pós-moderna, é que se amplia o leque de possibilidades, vai colapsar a ideia de que a arqueologia estuda os grupos, o outro cultural, os grupos que estão longe no tempo e no espaço, os grupos ou sociedades para as quais não têm documentos escritos, para mostrar que estudos em cultura material têm o potencial de aportar informação independentemente de o que é tanto tempo como espaço. Então, por sua vez, outro elemento forte que evitava que surja uma arqueologia das repressões é a ideia da objetividade, cientificidade acadêmica e arqueológica. Este tema, o tema das ditaduras militares, em certa medida era visto como algo político, ideológico e a arqueologia não podia tomar parte disso. Porém, na década, eu diria, dos 80, meados dos 80, começam os estudos de antropologia forense, com a busca dos desaparecidos, e basicamente este tipo de trabalho funciona paralelo ao mundo acadêmico. São ONGs no qual estão trabalhando arqueólogos, mas fora do mundo acadêmico. E só no início dos anos 2000 é que a arqueologia ajudar um grande passo para incorporar isso, está acontecendo, ao mundo acadêmico. Então, dar alguns cursos sobre arqueologia dos desaparecidos, técnicas forenses, questões que têm a ver também com estudos do passado contemporâneo. De fato, neste encontro da Sociedade de Arqueologia Brasileira, que está acontecendo em Goiânia agora em 2015, um dos convidados, principais convidados, o professor Alfredo González Ruibal, que precisamente trabalha esta arqueologia do passado presente, do passado contemporâneo e até a arqueologia do presente. Então, é importante ressaltar que hoje em dia a cultura material se transforma em uma linha alternativa para estudar a sociedade única e independente de que se existem documentos escritos, fotografias, etc, etc. Esse conceito tem sido compreendido corretamente pelos arqueólogos, a arqueologia da repressão, né? O que seria a arqueologia da repressão? Bom, como estava dizendo, no início do século XXI, surgiu a possibilidade na Argentina de eu escavar um campo de concentração da ditadura. Quando eu era estudante de arqueologia, a equipe de antropologia forense veio várias vezes à universidade buscar alunos para colaborar. Eu participei de alguns seminários no qual eles associavam estudantes, porém foi muito complexo a nível pessoal poder mexer e trabalhar com corpos de pessoas que foram assassinadas. Sim, foram assassinadas, estamos falando, fiz minha graduação final da década dos 80, começos dos 90, pessoas assassinadas 20 anos antes. Crianças, mulheres. Realmente eu queria colaborar, mas psicologicamente eu sentia que não me ia afetar muito, não conseguia. Porém, eu tenho depois digamos, uma pós-graduação em História da Arquitetura, tenho trabalhado muito com a arqueologia da arquitetura, surgiu a possibilidade então de trabalhar um campo de concentração e aí eu falei, olha, aqui sim, realmente, ainda que também é extremamente complexo de todas as maneiras que vocês possam imaginar, é decir, aqui se pode unir questões que têm a ver com
princípios políticos e ideológicos meus con mi acción como arqueólogo. Y que es algo que, como mencioné antes, estos nuevos paradigmas dentro de la arqueología están permitiendo. ¿Sí? Ya no son cosas separadas. Bom, fiz o trabalho, fiz uma série de publicações, mas não existia um espaço. E naquela época, 2001, defendi meu doutorado na Unicamp, voltei por 1 ano e meio, 2 anos à Argentina, e depois de acabar este campo de concentração, voltei ao Brasil para ver com Pedro, que era alguém, Pedro Funari, na Unicamp, que era alguém que sempre teve, não só um compromisso político, mas senão um interesse muito grande por este tema. Pensar, bom, que alternativas existiam para poder montar um campo associado com isso. O resultado foi um livro, que é a Arqueologia da Repressão e a Resistência em América Latina, que foi publicado em 2006 pela Universidade de Catamarca e depois foi publicado alguns anos depois em português, todo sempre com algumas mudanças, alguns capítulos novos, aqui no Brasil em português, e há uns 8 anos atrás foi publicado nos Estados Unidos, digamos, con la inclusión de Melissa Salerno y otro tipo también de archivos que fueron acrescentando lo que ya habíamos feito. Y entonces ahí fue que encontramos este termo arqueología da represión y a resistencia, porque a arqueología da represión estaría únicamente colocando o foco en las estrategias represivas. Mas las estrategias represivas también existieron, ante eso existieron tácticas de resistencia. Y que también son foco, o deberían ser foco de arqueología. Entonces, por eso estamos siempre hablando de arqueología da repressão e resistência, ainda que a maioria das pessoas fala de arqueologia da repressão. De que maneira seria possível realizar um estudo de eventos de repressão em sítios pré-coloniais? Né? Sinais de violência em esqueletos e múmias, identificação de artefatos usados como armas poderiam ser indicativos de eventos de repressão e resistência? Eu acho que temos que fazer uma diferenciação, talvez eu não fui muito claro, mas a arqueologia da repressão e da resistência está focado ao estudo dos períodos ditatoriais em América Latina, desde finais da guerra, digamos, o que é a Revolução Cubana, finais da década de 50, até o final das ditaduras em América, meados dos 80. Ahí es donde enfocamos este concepto de arqueología de represión y de resistencia. Existen otros campos de arqueología, en el cual podríamos englobar también o colocar esta arqueología de represión y de resistencia, que es la arqueología del conflicto, arqueología de la violencia, y de facto estos estudios cada vez son más frecuentes y incluirían también trabajos con sociedades prehistóricas. Qual que é a importância da arqueologia da repressão para outros pesquisadores, né? E para sociedades em geral? Bom, acho que, obviamente, que eu vou falar a partir da minha visão. Temos que perguntar aos outros pesquisadores qual é a importância que eles acham. Mas, por um lado, considero que a arqueologia é sobre o presente. E trabalho o passado para discutir questões que têm a ver com o presente. E um presente contemporâneo, um presente próximo, no qual tem pessoas ainda vivas, associadas com esse passado, é importante porque vai a, neste caso, permitir, entre outras coisas, resolver um tema que é descobrir o que aconteceu com os desaparecidos. Acho que isto é básico. Digamos, é difícil imaginar o que é ter um parente desaparecido, mas eu sempre coloco o exercício de pensar na pessoa que você mais quer e que em 2 horas essa pessoa desapareceu. E você nunca mais vai saber onde ela está. Então, é uma situação pior que a morte. Porque você está viva, está morta, está sofrendo. Então, esta arqueologia, por um lado, vai a permitir a partir de descubrir, si se pueden descubrir los restos, vamos a ver qué aconteció con ella, murió, de qué murió, por ejemplo, entre otras cosas. También a devolver en la sociedad occidental el cementerio y la práctica del rito funerario de tener un túmulo, también es importante para poder comenzar a fechar una ferida. Entonces, entregar os corpos dos familiares. Ter um lugar de memória, né? Exatamente, um lugar de memória. Obviamente que em determinados países, no Brasil, é direito à verdade, saber o que aconteceu.
Mas o direito à verdade sem justiça é algo complexo. Então você precisa saber a verdade para que sejam punidos aqueles que são responsáveis. Então o arqueólogo também se transforma em um perito, ¿sí? Que vai aportar informações importantes para processar a os responsáveis por... Desculpa. Están ligando a Argentina, de fato. Disculpa, entonces, lo que estaba diciendo es que estas informaciones que el arqueólogo está produciendo son utilizadas en los procesos contra los militares. Cómo fueron asesinadas personas, los lugares, reconocimiento de evidencia, entre otras cosas. Y finalmente, otro elemento que acho fundamental, y usted ya mencionó, en relación a los túmulos, es la construcción de espacios de memoria. Y espacios, en cierto sentido, materiales. Entonces, campo de concentración. Hay muchas personas en muchos lugares que, a partir de la historia oficial, dicen, bueno, no existió la represión, esto es una mentira. Creada por grupos de izquierda, aquí si aconteció algo fue simplemente algún exceso isolado. Ahora se muestra que existen 500 campos de concentración, 540 campos de concentración como Argentina, que eles tinham planeamiento padrón, estandarizado, que pelo menos en Argentina existieron entre 15.000 y 30.000 desaparecidos. Bueno, acredito que estos son elementos a partir de los cuales se transforma en imposible negar a magnitud de la represión que existió en nuestros países. Entonces, acho que es fundamental realmente desenvolver este tipo de arqueologías porque tiene un impacto altísimo, ¿sí? En nuestras sociedades. Y de fato, pessoalmente, yo siento que tal vez de todos los trabajos que yo tengo desenvolvido en mi vida, este fue uno de los que más satisfacciones me ha dado porque yo sentí concretamente cómo nuestro trabajo puede transformar a vida de una familia o de un grupo de personas a partir de contar esta otra historia que fue desaparecida precisamente al secuestrar a una persona. ¿Você tem algum exemplo de alguma história, de algum contato que você teve com alguma família, que você relatou alguma informação e... Bom, hay varias historias interesantes que no solo acontecieron conmigo, mas con toda la equipe. Por ejemplo, tem dois que eu acho como, ou três, que eu acho como as mais interessantes. A primeira foi quando, digamos, qual é o objeto mais importante da coleção das escavações? Uma bolinha de ping-pong. É decir, e uma bolinha de ping-pong que apareceu que para os arqueólogos era lixo. Porém, como em nossas escavações estão participando também familiares e sobreviventes do campo de concentração, essa bolinha foi identificada como parte de un aparelho de ping-pong, ¿sí? Os torturadores tinham uma mesa de ping-pong e eles, quando não estavam torturando, jogavam ping-pong. E os prisioneiros sempre tinham um capuz, uma venda, para que não pudessem reconhecer, para, digamos, como tática punitiva, de tortura. Então, eles desenvolviam digamos, a audição como un elemento importantísimo dentro de la forma de se organizar, se comunicar con otros, y ellos ejecutaban esa bolita de ping-pong indo y voltando el tiempo todo. Entonces esa bolita de ping-pong se transformó en la materialización de experiencia de estar en un campo de concentración. Otra situación también interesante y al mismo tiempo terrible fue cuando un grupo de Madres de Plaza de Mayo, que son una ONG de mães que perderam seus filhos, digamos, filhos desaparecidos, vinieron a visitar as colecções que tínhamos recuperado neste local e uma delas achou um pano, ¿sí? Vermelho, e achou, digamos, começou a chorar, passou mal e depois explicou que era parte da camiseta do filho dela quando foi sequestrado. Porém, a gente sabia que esse pano, que não dá para identificar que é uma camiseta, havia de um contexto estratigráfico pelo qual era impossível, não tinha nada a ver com esse campo de concentração. Sim. Então, dizer, qual seria a atitude que corresponderia que a gente adoptasse?
falar que não, estratigraficamente isto não pode ser. Então, a gente optou por ficar em silêncio. Colocamos esse pano em uma sacola e a mulher saiu, em certa medida, acreditando que tinha achado ou parte do filho. Então, acho que isso foi algo extremamente interessante para pensar. Arqueologia não é descobrir a verdade, de fato. A função da arqueologia é fazer uma sociedade mais justa, uma sociedade na qual as pessoas estejam melhor. Nesse dia, ficando calados, a gente fez algo que, não sei, 20 anos de arqueologia escavando outras coisas não tinha feito. De certa forma, você deu uma resposta para ela que ela continuaria buscando. Eu deixei para ela encontrar algo. Eu não sou como princípio de autoridade, dizer, senhora, isto não é assim, continue procurando. Sim? Pronto, acho que esse dia a gente descobriu uma outra forma positiva de fazer arqueologia também, não? Ficando calados. E o último caso tem a ver com um dos sobreviventes que trabalhava em um sítio e para o qual sempre as pessoas perguntavam, mas o que você faz aqui? Digamos, você sofreu, foi torturado, digamos, não sente alguma questão negativa ao vir aqui? E as respostas dele eram duas, extremamente emotivas. Uma, que de fato ele nunca conseguiu sair desse campo de concentração por inteiro. Então, que vir aqui era uma forma de terapia. E a segunda, também muito forte, é que ele conseguiu sair, mas a maioria de seus amigos e seus colegas morreram lá. Então, cada vez que ele está lá ajudando os arqueólogos a escavar, de alguma forma está resgatando a memória de essas pessoas que nunca saíram. Obrigada, agradecer ao professor André Zarankin. Ok, obrigado. Obrigada e até o próximo episódio da Arqueologia em Ação.